Vamos para a nossa análise do ano de 2026 e das energias que vão estar regendo esse ano, que diferente de anos anteriores, eu fiz de forma antecipada, porque essa análise ela serviu como rastreio para a nossa magia coletiva que vai acontecer dia 29. E eu comecei vendo ali qual seria a energia regente do ano, né? Qual carta ali dentro do baralho cigano mostrava essa regência. Que diferente do tarô, onde a gente faz a soma ali dos números, com o baralho cigano é uma leitura do campo energético. Embora esse ano tenha saído a carta da foice, que coincide com a numerologia, né? Porque 2026 é um ano de regência numerológica de número 1. E a carta da foice também, né? Porque como ela é a carta de número 10, 1 mais 0, 1. E assim, eu sei que é uma carta muito temida, eu acho que só o caixão e a cobra passam à frente dela, mas não é uma carta de todo negativa, até porque a gente não tem isso de carta só positiva ou carta só negativa, né? Já para deixar bem claro. Teremos um ano de cortes rápidos? Teremos. E o que isso significa? Tudo aquilo que a gente enrolar para resolver, principalmente tudo aquilo que a gente já vem enrolando para resolver, quando a gente vê, tá resolvido. Só que nem sempre da forma que a gente gostaria. Então, situações que a gente costuma prolongar, né, sejam elas burocráticas, questões de relacionamento, de amizades, profissionais, vai atropelar a gente. Se a gente não se organizar, quando vê, tá resolvido e não necessariamente dentro do que a gente gostaria ou no tempo que a gente gostaria, né? Um exemplo, você não tá ali satisfeito com o seu trabalho, você sentiu ali ao longo de 2025 inteiro que precisa mudar de área ou que precisa mudar de empresa, pode ser que ao longo desse ano, quando você menos espera, pum, recebe uma demissão, por exemplo. Que é muito diferente de você se organizar para fazer essa troca de trabalho, né? Então a gente precisa tomar cuidado com esse ponto principalmente, das coisas que a gente fica querendo que a vida resolva, porque é chato, porque é difícil, porque a nossa cabeça não tá muito para resolver aquilo naquele momento, porque a vida realmente vai resolver, mas de modo que a gente não consiga, não é nem controlar, né? Mas não consiga contornar, sabe? Se programar, se preparar. A gente vai ter que lidar com o que está acontecendo. E quando as coisas ocorrem dessa forma, elas se resolvem dessa forma, traz aquela sensação de ter sido atropelada pelo ano. Então, para evitar isso, vamos nos programar, tá? Deixando bem claro, mesmo os pontos negativos, eles não são para deixar ninguém desesperado. Qual que é a função de qualquer oráculo, tá? Trazer as informações para que a gente se prepare, para que a gente não deixe que aquilo aconteça. Então, uma coisa que eu já trago aqui de conselho: senta, reflete tudo que você enrolou para resolver em 2025. Tem aquela conversa difícil no relacionamento? Anota e vamos nos preparar para ter essa conversa, para que ela aconteça calma, de forma tranquila e não no meio de uma discussão, de uma briga, de algum problema que surge. Você quer mudar de trabalho? Você quer estudar? Tem alguma questão ali de documentação, dessa parte mais burocrática ali que você vem enrolando? Anota tudo isso para você não se perder, né, no que precisa ser feito. E vamos nos programar para começar a resolver isso o mais rápido possível. Não é sobre se sobrecarregar, tá? Querer resolver tudo para ontem ou tudo ao mesmo tempo. Por isso também é importante, a partir dessa lista, a gente priorizar. O que eu preciso resolver? O que está há muito tempo enrolando ou o que é urgente, porque pode me dar um problema ali depois. E vamos começar a nos movimentar em direção àquilo. Quando a gente começa esse movimento para resolver as coisas, isso já dá uma abrandada nessa energia de tudo ser resolvido do nada. Até porque pode acontecer, sim, de muita coisa ao mesmo tempo. Para evitar, o que a gente faz? Começa a se preparar para resolver, que se alguma coisa estourar do nada, ela já estava encaminhada para resolução, sabe? A gente é pego um pouco mais preparado para isso. Um ponto muito positivo dessa carta é que a foice ela fala sobre aquela colheita daquilo que a gente plantou, sobre a resposta dos nossos esforços, né? Sobre tudo aquilo que a gente vem trabalhando para construir e finalmente esse resultado chega. Então, não só tudo que a gente plantou ao longo de 2025, de fato vem essa colheita, e aí cabe avaliar o que a gente plantou de bom e o que a gente plantou de ruim, porque ninguém vai colher morango se plantou chuchu.
ao longo de 2026 inteiro. Vai ser um ano de resposta muito rápida. Então, todo movimento que a gente começa em 2026, muito provavelmente já vai ter alguma resposta ali em 2026 mesmo. Então, o que aconteceu muito em anos anteriores, de iniciarmos projetos, iniciarmos coisas ali que a gente quer, mudança interna, mudança externa, mudança física muitas vezes, e só nos anos seguintes que a gente via a resposta daquilo, que as coisas realmente se consolidavam, em 2026 vai ser ali no mesmo ano. O que é muito bom, principalmente para quem corre atrás das coisas, né? Para quem tá ali no dia a dia, buscando essas respostas, buscando se melhorar, buscando uma condição de vida melhor, realmente trabalhando para aquilo, essas respostas chegam ali ainda em 2026. Em contrapartida, para quem quer que tudo caia do céu, e eu sei que às vezes a gente tá tão cansado de correr atrás, que dá aquela vontade do, vou deixar a vida me levar. Tudo que você não fizer também vai ter uma resposta muito rápida. Então, coisas que às vezes a gente ia fingindo que não precisava fazer, ia ali se amolando, e quando via, começava a fechar o tempo e dava tempo de correr para resolver, não vai ter esse tempo. O problema vai bater na porta do, isso aqui você não resolveu, tá? Vai ser um ano muito intenso e de muito esforço também. Não esforço no sentido negativo, das coisas serem difíceis de conseguir. Mas a carta da foice, quando ela tá falando de trabalho, ela fala justamente dessa resposta baseada nos seus esforços. Se você se esforça pouco, a resposta ela é baixa. Se você se esforça muito, tem uma resposta alta. Eu sei que muitas vezes a gente vê o inverso disso, né? Pessoas que não estão ali correndo atrás, que não estão fazendo muita coisa e parece que tudo meio que cai do céu. Esse ano vai ser bem proporcional, tá? Uma coisa que ela é muito necessária esse ano também, a gente vai precisar cuidar muito com isso, é essa questão do se sobrecarregar, tá? Do querer resolver o mundo, não só o nosso, mas inclusive o dos outros. E quando a gente vê, tem muita coisa pra gente fazer e a gente não dá conta. Essa sobrecarga, ela também vai ser muito rápida, porque vai haver uma necessidade de respeito com os nossos limites físicos, mentais, emocionais. Então, assim, outra coisa que eu te aconselho a fazer, quando você for fazer aquela listinha lá de coisas que você tem pra resolver, que você já sabe que tem pra resolver, o que não for seu, devolve pro dono. Tem uma diferença em auxiliar as pessoas e assumir a responsabilidade por elas. Até porque, além de você ter uma cobrança ali energética mesmo, de sobrecarregar mentalmente, fisicamente, emocionalmente, enfim, de todas as formas, não vai trazer o resultado que a pessoa quer. Porque uma coisa que 2026 vai cobrar é que cada um resolva os seus BOs, que cada um vá atrás de conquistar aquilo que quer. Transferiu a carga, meu amor, isso vai ser cobrado também, porque você não está fazendo a sua parte. Você está querendo que os outros façam por você. Eu sei que é difícil, principalmente porque isso costuma ser muito no âmbito familiar, né? Das pessoas recorrerem ali do, você resolve esse problema melhor. Você tem mais conhecimento. É que eu não tenho tempo. Tá todo mundo sem tempo, querida. Então, cada um com o seu, tá? Porque esse preço ele vai ser cobrado, tanto porque a gente acaba deixando as nossas coisas de lado, mas porque nem vai dar o resultado que a pessoa quer. Então, sabe aquela situação do, nossa, você fez e não fez direito? Pedi pra você resolver, você me arrumou um problema maior? Vão ser situações comuns se a gente vai tentando resolver problema que é dos outros. E aí vem essa sensação de ingratidão, né? Do caramba, fui fazer um favor e estão me cobrando. Mas não é nem porque a gente vai fazer mal feito, não. É porque vai ter essa cobrança do cada um com seu merecimento, entendeu? Se a pessoa não está se mexendo, pode ter certeza, quando a gente tentar puxar aquela carga pra gente, o nosso trave dela também. Vai ter 2 vezes um problema ali para resolver. Então, vamos aprender a devolver para o devido dono cada um dos problemas. Existe uma diferença em orientar, por exemplo. Se você tem mais conhecimento naquele assunto, oriente. Olha, você faz assim, assim, assado. E deixa a pessoa correr atrás. Um ponto muito positivo de 2026 é justamente esse reconhecimento dos nossos esforços. Essa recompensa dos nossos esforços, né? Aí entra de novo naquela consciência do que é que eu tô plantando em cada área da minha vida,
porque eu tenho que plantar de acordo com o que eu quero colher, mas também de entender que aquilo que você for atrás vai dar resultado, né? De ter reconhecimento das outras pessoas, mas principalmente o reconhecimento pessoal, de ver os seus sonhos sendo realizados, de ver as conquistas chegando, de olhar para a situação e ver, caramba, eu fui atrás disso e isso tá aqui. Só cuidado com um ponto, tá? Que é de estar sempre pensando só na próxima conquista e não aproveitar aquela que já chegou. Porque principalmente nos dias de hoje, onde é tudo muito acelerado, e a gente acaba se comparando bastante com o que a gente vê ali nas mídias sociais, no que é postado, no que as pessoas contam, por mais que o consciente saiba que é só um corte da vida da pessoa, é muito difícil da gente lidar com isso. A gente sempre tem essa sensação de que tá todo mundo mil maravilhas e a gente correndo atrás igual um desesperado. Isso faz muito com que a gente fique pensando só na próxima conquista, pensando só no próximo passo. E vai ser muito importante que a gente reconheça aquilo que chegou e aproveite aquilo que chegou. Até porque isso auxilia muito com a nossa manutenção de saúde emocional, mental e física. Um outro ponto é que tem algumas coisas que a gente vai precisar desapegar de umas determinadas expectativas, tá? No sentido de que muitas vezes a gente pensa para conseguir mudar de casa, eu preciso de um salário muito maior, eu preciso de um outro emprego, eu preciso ser promovida. E a gente acaba focando nessa promoção ou nesse outro emprego e não focando em procurar a bendita da casa. Dando só um exemplo, tá? Isso é uma expectativa criada. Eu só vou conseguir atingir o objetivo X através desse caminho. E isso nos fecha para as outras oportunidades. Nessa questão da casa, por exemplo, muitas vezes indo procurar, você acha uma ótima oportunidade, uma proposta que cabe ali, que às vezes parece assim, nossa, é muito difícil conseguir isso. Mas se você não pelo menos tentar, realmente vai ser muito difícil. Então a gente precisa desapegar dessas expectativas para que a gente consiga aproveitar as oportunidades que vão seguir. E aí, o que tem em contrapartida como ponto negativo? A gente entrar na criança birrenta que quer tudo. Sabe quando você vai com uma criança para uma loja de brinquedo? E aí você pede para ela escolher um, mas ela fica tão deslumbrada com todas as oportunidades que ela quer levar um monte, acaba muitas vezes fazendo pirraça ali porque o que ela tá escolhendo não dá para levar ou porque ela quer 10 brinquedos ao invés de um só. E muitas vezes são brinquedos que chamam atenção porque tem luzinha, porque tem musiquinha. E se tu compra, a criança nem liga. Para que isso não aconteça com a gente diante das oportunidades. Então, aqui já mais um conselho. Estipulem o que de fato vocês querem para a vida de vocês. O que é que faz sentido para minha vida. Vou dar um exemplo profissional, tá? Eu, hoje, sou extremamente feliz e realizada com o que eu trabalho. Qual que é a minha meta? Aumentar ali, né, a minha questão financeira dentro do que eu trabalho. Eu não quero mudar de área, eu não quero mudar de profissão. Eu gosto do que eu faço, no ritmo que eu tenho, na liberdade que eu tenho. 2026 pode ser um ano onde me apareçam várias oportunidades de trabalho em outras áreas. Oportunidades que, num primeiro momento, me parecem muito boas. Às vezes pelo ganho financeiro, às vezes porque é até uma área que eu gosto. E aí, se eu perco o foco do que eu quero para minha vida, eu vou tomar uma decisão com a ilusão de que ela é muito boa, mas esse preço vai ser cobrado ao longo do ano. E provavelmente dos próximos anos também. Por ter saído da onde eu realmente me sentia realizada, por ter pensado no momento e não no meu objetivo a longo prazo. E aí eu acabo retrocedendo dentro do que eu conquistei, que, por exemplo, é a minha liberdade de conviver diariamente com os meus filhos e poder fazer o meu horário de trabalho. Sobre aproveitar as oportunidades, entram também aqui oportunidades de diversão, de lazer, de novas experiências. Tem muita coisa que vai ali acontecer que talvez não sejam, num primeiro momento, de um grande impacto. Isso não parece tão legal. Mas, nossa, me deu uma vontadezinha aqui. Pode ser uma experiência legal em família, pode ser uma experiência legal pessoal. E aí, ao final do ano, quando você soma todas essas pequenas experiências, isso tem um peso muito grande, positivamente falando, no seu ano. Vou dar um exemplo. Chega ali um feriadão e às vezes um amigo fala assim, vamos viajar, sei lá, para casa dos meus tios no interior de Minas. Exemplo bem aleatório, mas enfim. E aí você pensa, nossa, não conheço Minas, gosto dessa amiga, acho que pode ser legal a viagem. Não foi nada que eu pensei, mas consigo ir sem me apertar, né? Porque a necessidade de programação. Vamos!
E aí, tipo assim, é super legal. Você gosta do lugar, te desestressa, te relaxa, você conhece pessoas legais, tem uma troca muito positiva. Foi algo rápido, coisa de 2 dias, mas que te dá um gás para recomeçar a semana, porque você conseguiu de fato relaxar. Porque você teve uma experiência nova, você conheceu um lugar novo. E muitas vezes que mais pra frente façam sentido em outras áreas, né? De, por exemplo, foi para visitar, se encanta com o lugar e vê, ó, é isso aqui que eu tava buscando para morar. É uma mudança drástica, né? O mudar ali de repente de estado, mas pode ser que aconteça. Ou às vezes só vire um lugar legal de fazer outros passeios. Então, é muito importante que a gente tenha bem alinhado ali o que a gente quer para nossa vida, para não fugir muito, mas que a gente esteja atento às oportunidades, para que a gente não caia só nas dificuldades das situações. Ai, viajar cansa, eu vou ter que preparar mala, eu vou ter que pegar a estrada e depois voltar e desfazer mala e etc. Gente, viver cansa. Se a gente pensar só nos problemas, a gente não vai aproveitar nada, a gente vai só dormir. Que ainda assim, dependendo do teu colchão e dos vizinhos que você tem, nem dormir não é proveitoso, não descansa de verdade. Outra coisa muito importante é que a gente confie nas nossas próprias capacidades. E aqui entra um exercício também que é muito legal de liste todos os seus pontos positivos. E liste também todos os seus pontos negativos. Não com o intuito de se punir ou de tentar curar esse negativo, tá? Esse negativo, ele é seu. E muitas vezes o que é negativo para os outros não é exatamente negativo para você. Porque todo defeito, e uma aspas gigantesca aqui em defeito, ele te protege de alguma coisa, tá? Mas o que é importante da gente listar ali, o que tem de positivo e o que tem de negativo, para que a gente consiga utilizar o melhor possível os nossos pontos positivos e pensar de que forma a gente consegue usar os nossos pontos negativos ao nosso favor, tá? É ter conhecimento ali de todas as ferramentas que você possui. E isso, além de entrar nessa análise pessoal, essa análise mais interna de qualidades e defeitos, entra também em recursos que você tem no seu dia a dia. Dinheiro que você pode investir, equipamentos que você tem em casa, pessoas que podem te auxiliar tanto em tarefas cotidianas quanto em tarefas de trabalho. Até porque 2026 vem falando bastante também pra gente tomar cuidado com as alianças que a gente faz, não só para não nos aliarmos com pessoas que não fazem sentido com o nosso propósito, com a nossa visão, mas para que a gente também não deixe de aproveitar esse recurso, que é o trabalhar em conjunto com outras pessoas. E isso de entender ali o nosso positivo auxiliar muito nessa consciência do o que é que eu sou capaz de fazer, o que é que eu sou boa fazendo. Porque vai ser um ano que até para que a gente tome as melhores decisões, a gente precisa ter total clareza das nossas capacidades e de confiar nela. É um ano que vem cobrando muito fé. E quando eu vi isso de fé, e essa parte aqui ela não é baseada na carta regente, tá? Porque eu sei que não vai fazer sentido com a carta da foice para algumas pessoas. É porque eu fiz a tiragem ali de pontos positivos e pontos negativos também. Quando eu vi ali sobre fé, eu fiquei pensando, assim, num primeiro momento de, nossa, tipo, conexão espiritual. E pega um pouco também, mas é principalmente sobre essa fé em tudo que a gente faz. Fé no que a gente está trabalhando, fé nas nossas competências, fé no nosso merecimento de conseguir os nossos sonhos, fé na nossa capacidade de realizar os nossos sonhos e de sustentar eles. Porque muitas vezes, eu quero um carrão. Mas aí eu não penso na manutenção, eu não penso no IPVA, e às vezes eu tenho condição de comprar o carro, mas eu não tenho condição de manter o carro. Então precisa dessa fé ali de, não, eu consigo manter as coisas que eu quero conquistar. Eu tô pronta para aquilo que eu quero conquistar. E o que eu precisar aprender, eu tenho fé que eu consigo aprender, eu tenho fé na minha capacidade de estudar, de ir atrás de informação, de reter essa informação e utilizar ela. E vamos lá, gente, caso você olhe e pense assim, nossa, não tô preparada. Nossa, eu não tenho essa capacidade de guardar a informação. Anota, papel, caneta existe para isso. Eu não tenho tal competência. Aprenda, competências são aprendidas. Paciência é aprendido. Falo como uma pessoa que sempre se viu muito impaciente, eu já melhorei muito na minha trajetória. Paciência é aprendido, comunicação é aprendido, jogo de cintura para lidar com gente inconveniente, para lidar com problema é aprendido. Nós somos seres humanos extremamente capazes de aprender as coisas,
Leva tempo, mas a gente consegue. E nós temos recursos que nos facilitam esse aprendizado. É um alarme no celular, é um bloco de anotação, é lembrete no computador, é um monte de coisa que a gente consegue fazer para auxiliar no aprendizado e na retenção do que foi aprendido. E aí, ó, sono, água e boa alimentação e sol entra nisso, tá? Porque a gente precisa de dopamina decente, não essas flash de dopamina que a gente pega com TikTok, etc., para conseguir reter o que a gente aprendeu e acessar o que foi aprendido. É um ano, aí voltando um pouco para a carta da foice, tá? De agir. A gente precisa de planejamento? Precisa, mas é muito aquilo do eu vou planejar e eu vou executar. Eu vou planejar e eu vou executar. Não dá para ficar meses só planejando, porque vai perder a oportunidade, vai perder o time, as coisas vão embolar e você vai ter que agir na correria. Então, assim, eu quero tal meta, qual é o primeiro passo que eu preciso dar? E já dá esse passo. Obviamente, dentro do possível. Ah, a minha meta, sei lá, uma viagem para o exterior e eu preciso aprender o idioma. Qual é o primeiro passo que você precisa dar? Aprender esse idioma. Ah, eu não tenho dinheiro para o curso no momento. Beleza. Procura videozinho no YouTube. Muda a língua de filme e vai com a legenda. Vai qualquer coisa, tá? Que faça sentido dentro daquilo e que já é um primeiro passo naquele caminho. É um ano em que, assim, a chave dos nossos caminhos vai estar na nossa mão. Qual que é o ponto positivo disso? Tá caminhando, você vai abrindo porta. Começou a se amolar para fazer as coisas, você mesmo vai fechar as portas dos seus caminhos. É como se a gente sentasse no meio do caminho fazendo birra. Para quem tá lá no grupo da minha casa, foi o que eu comentei sobre a magia de final de ano, que eu vou incluir ali a questão de que a gente consiga caminhar pelo caminho que tá aberto. Porque muitas vezes não é nem que a gente feche o caminho, ou que alguém fechou o nosso caminho, enfim, mas que a gente meio que sentou ali, fazendo uma birrazinha, reclamando, ah, ó Deus, ó céus, ai minha vida, enfim. Outro ponto muito importante é que a gente tome cuidado para quem que a gente abre da nossa vida. Tá? Para quem trabalha com internet, muitas vezes a gente precisa trazer questões da nossa vida para exemplificar assuntos, por questão de engajamento mesmo, alguma coisa a gente acaba precisando mostrar. Tem pessoas que a gente precisa conversar e que envolvem planos e projetos, até pela questão de alianças a serem feitas. Só que, sabe a história da língua solta? Que você para na fila do mercado e você já conta a sua vida inteira, tudo que aconteceu e tudo que você quer que aconteça, sobre você juntar com os amigos que são amigos só de copo, aquele povo que só junta com você na hora de beber, e você sai falando tudo que você tá conquistando, tudo que você tá querendo, todos os seus planos, isso não dá pra acontecer, tá? Isso a gente precisa dar uma controlada. Outra coisa, confio muito na intuição de vocês. Ah, aquela pessoa, ela sempre parece que é muito nosso bem e tudo mais. Não deu aquela vontadezinha de falar? Deu uma incomodada em alguma coisa? Segura. Dá uma estudada nesse comportamento, dá uma avaliada, porque de repente, até de forma inconsciente, aquela pessoa não quer te ver crescer. Nem todo mundo deseja o nosso mal de forma consciente. Ah, eu quero que fulana se ferre. Mas muitas vezes a pessoa, ela não quer que você vá para um determinado nível onde ela não pode te acompanhar porque ela gosta de você ali do lado dela. E ela acaba, tipo, puxando para baixo, ela acaba ficando frustrada. Nossa, se a pessoa se mudar, por exemplo, eu nunca mais vou ter contato. E aí ela fica querendo que a mudança dê errado, não porque ela quer te ver mal, mas porque ela te quer perto dela. Ah, e se fulano for para tal trabalho, não vai ter mais tempo da gente sair. Então fica ali querendo ai, tomara que isso não dê certo, porque eu gosto tanto de ter contato aqui. E muitas vezes entra na questão de frustração. Poxa, tá todo mundo conquistando o que tá indo atrás e por que eu não tô conseguindo? E isso acaba gerando aquela energiazinha. Não tem outra palavra pra falar, não? E que ainda assim atrapalha a nossa vida. Então, cuidado para quem vocês abrem os sonhos, os projetos, as realizações de vocês. Até porque, mais uma vez, isso geralmente acontece com pessoas próximas. Então, são os amigos, as pessoas que a gente considera amigos, alguns familiares, e aí entram muitas vezes crenças que a pessoa tem e que por querer te proteger do que ela acha que vai ser ruim, ela torce contra. Atrapalha igual, porque você tá escancarando essa porta para que ela te atrapalhe. Então, biquinho fechado. Vamos se policiar aí com relação ao que a gente vai estar falando para Deus e o mundo. Por último, como nós estamos falando ali de um ano regido na carta da foice, né?
É um ano de cortes, de coisas que precisam ser solucionadas. Então, para aqueles que têm ali no círculo social pessoas que não querem o seu bem, pessoas que te atrasam, esse corte pode vir de forma muito inesperada também. Ou de uma forma um pouco mais pesada ali, de realmente alguma confusão e as pessoas se afastem, ou só do nada as pessoas parecem que esquecem da sua existência. Infelizmente, o aspecto negativo da carta da foice, quando ela vem falando sobre esses cortes, são cortes abruptos e difíceis de lidar, sabe? Eles são precisos, mas eles são doloridos. Então, se tem gente que você já sabe que precisa sair da sua vida, vamos já se organizando para tirar também, para não precisar tomar esse sacode, tá?